Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando o Coreia e no vídeo de hoje vamos falar sobre a teoria econômica criada por Karl Marx, o comunismo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Vamos lá para o conteúdo. Até o presente momento, falamos sobre a economia de livre mercado, mesmo que ela tenha certo nível de presença do Estado. Porém, durante o século XX, quase um terço do mundo estava sob uma forma de regime comunista ou socialista. A principal diferença nesses países com relação aos demais, se tratando da economia, era o seu modelo centralizado, ou como alguns autores gostam de falar, esses países tinham uma economia planificada. Um século antes, os filósofos políticos procuravam uma alternativa ao capitalismo, principalmente analisando os malefícios que a Revolução Industrial fez à sociedade, crítica que muitos autores discutem até o presente momento, se realmente foram tão maléficas como dizem. A influência de Marx na política afetava diretamente a economia, pois a organização econômica de uma sociedade é a base da organização social e política, sendo ela a condutora da mudança. Diferentemente do que muitas pessoas acreditam, Marx não via a história pelo espectro da guerra ou do próprio colonialismo, modelos adotados por muitos partidos socialistas pelo mundo, inclusive no Brasil. Ele via a história pela perspectiva de uma progressão de sistemas econômicos diferentes, que geravam novas maneiras e métodos de organização social. Na visão de Marx, a ascensão do mercado criou os comerciantes e as fábricas, que geraram o proletariado industrial. O antigo modelo feudal foi substituído pelo capitalismo, que posteriormente seria trocado pelo comunismo. No seu livro, O Manifesto Comunista, publicado em 1848, Marx dizia que essa mudança seria feita através de uma revolução, criada pelos pontos fracos do capitalismo. Marx explicou como seria o processo, de maneira bem detalhada nos seus 3 volumes de seu livro. Apesar de muitos acreditarem que Marx era totalmente contra o capitalismo, ele acreditava que esse modelo econômico era necessário, pois substituiu outros modelos arcaicos como o feudalismo, onde os proprietários de terra tinham uma ligação direta com os camponeses, e o mercantilismo, onde quem mandava e desmandava no comércio exterior eram os governos. Marx dizia que o capitalismo tinha muitas vantagens, salientando em seus livros várias vezes que esse modelo econômico impulsionava a inovação tecnológica e a eficiência industrial. Entretanto, o autor acreditava que o modelo não era o fim, mas sim o meio, pois era imperfeito, cheio de falhas e por isso levaria à sua queda e, consequentemente, à sua substituição. Para Marx, a sociedade era dividida em 2 partes: a burguesia, que era uma minoria que possuía os meios de produção, e o proletariado, que era a maioria das pessoas que representavam a força de trabalho das fábricas. Isso era o centro do capitalismo e foi usando essa característica que ele criou toda a sua teoria de declínio e substituição do modelo econômico. Para Marx, o capitalismo criado durante a Revolução Industrial fez com que a burguesia se tornasse a classe dominante, pois eles detinham os meios de produção, controlando assim a maioria da população, ou seja, o proletariado. Os trabalhadores produziam os bens e serviços trocando o tempo e mão de obra pelo salário, e os donos do capital vendiam esses bens e serviços, obtendo assim o lucro. Para Marx, a ideia do preço final de um produto era dado da seguinte maneira: o dono da fábrica adicionava ao preço da matéria-prima o custo da mão de obra e o lucro. Ou seja, no modelo capitalista, o trabalhador deveria produzir um valor maior do que recebe de salário, pois assim os capitalistas extraem o que Marx chamava de mais-valia do trabalhador. Neste modelo, é óbvio que o capitalista quer manter os preços dos salários mais baixos, inclusive usando da tecnologia para aumentar a eficiência da fábrica, condenando as pessoas a um trabalho monótono, degradante e, caso não aceitem isso, ficam desempregadas e, consequentemente, morrem de fome. Essa negação da recompensa financeira adequada, trabalho monótono, condições degradantes e insatisfação era para Marx imprescindível para o capitalismo funcionar. O resultado automaticamente seria a agitação social, culminando em uma revolução do proletariado sobre a burguesia. Além disso, outro ponto que Marx ressaltou, mas dessa vez de maneira mais assertiva, foi a concorrência no capitalismo, pois era necessária em um livre mercado. Porém, o olhar de Marx para isso não era como sendo algo benéfico para os clientes, mas sim maléfico para os funcionários,
pois os produtores deveriam tentar sempre reduzir os custos da produção para manter o preço do produto sempre mais baixo que os dos concorrentes, e aqueles que não conseguissem diminuir seus custos não iriam vender seus produtos, então iriam falir, deixando para as empresas maiores assumirem o seu lugar, aumentando assim a sua fatia de mercado e consequentemente tendendo ao monopólio. Com essa visão sobre o mercado, Marx acreditava que no longo prazo as grandes empresas iriam monopolizar os setores e então iriam explorar não só os trabalhadores, mas também os consumidores, aumentando ainda mais a decadência dos trabalhadores que não teriam empregos nem produtos para consumir. Para Marx, a concorrência era uma falha do sistema capitalista, pois ele fazia com que as empresas se lançassem ao mercado procurando por lucros crescentes, estimulando a produção de produtos e serviços cada vez maior, indiferente se existia demanda ou não, criando assim a superprodução que levaria ao desperdício, estagnação e, por sua vez, o declínio de toda a economia. Isso acontecia porque a economia não era planejada ou governada por uma entidade, mas sim por complexas variáveis de mercado. As crises durante o capitalismo mostravam para Marx suas falhas, confirmando que a progressão do crescimento da economia não era suave, mas sim cheia de problemas, e conforme ela fosse se desenvolvendo, as crises seriam cada vez mais frequentes, criando cada vez mais dificuldades ao proletariado, que cedo ou tarde iria urgir por uma revolução. Para tentar explicar o seu modelo de pensamento, Marx usou uma concepção do filósofo alemão Georg Hegel, chamada de dialética. Nesse modelo de pensamento, qualquer ideia ou transição, chamada de tese inicial, continha em si uma contradição, conhecida por antítese, e no final surgia algo novo e mais rico, chamada de síntese. Analisando a ideia de Marx pelo olhar dialético, a ideia principal dá-se pela contradição presente da economia, que eram personificadas nos conflitos entre as classes dominantes e o proletariado, que culminaria em uma mudança histórica. Assim, a exploração e a alienação do proletariado pela burguesia, devido ao capitalismo, criava uma contradição social, que na dialética seria a tese. Dentro do capitalismo, temos os trabalhadores explorados, ou seja, a antítese. A opressão e a alienação da classe trabalhadora criava instabilidade no capitalismo, culminando em uma crise, gerando descontentamento social que terminaria na revolução da classe proletária, sendo ela inevitável, trazendo assim um modelo diferente na sucessão ao capitalismo, que no caso seria o comunismo, ou a síntese. No Manifesto Comunista, Marx encorajou a revolução nas últimas frases de seu livro. Parafraseando Marx, os proletários não têm nada a perder a não ser seus grilhões. Tem o mundo a ganhar. Trabalhadores de todos os países, univos. Com o fim da revolução, Marx acreditava que o proletariado iria tomar os meios de produção da burguesia, instaurando assim o que ele chamava de ditadura do proletariado, onde o poder econômico estaria nas mãos da maioria. Porém, esse seria um passo antes da abolição total da propriedade privada, transformando-a em uma propriedade coletiva no Estado comunista. Apesar de devotar boa parte do seu tempo sobre as ideias de como seria a revolução, o que a motivaria e quando iria acontecer, Marx não escreveu muito sobre como funcionaria a economia comunista, que iria substituir o capitalismo. A única coisa que ele escreveu sobre o assunto era que a propriedade seria coletiva e a economia seria planificada para garantir a coerência entre a oferta e a demanda, evitando as desigualdades e instabilidades do mercado, sendo esse sistema o nível mais avançado da história. É óbvio que seu modelo causou hostilidade em muitas pessoas, principalmente nos economistas que acreditavam no livre mercado como sendo a forma de garantir o crescimento econômico e a prosperidade. Porém, como sabemos, Marx não ficou desamparado, haja visto que possui muitos adeptos às suas ideias ainda hoje. Infelizmente, Marx não viveu para ver suas ideias sendo implantadas na União Soviética e na República Popular da China, pois assim poderia assistir como a economia planificada não funciona, sobrevivendo apenas em um punhado de países como Cuba, Laos, Vietnã, Coreia do Norte e Venezuela. Obviamente, dentro do próprio comunismo, existem debates de quanto das ideias de Marx foram colocadas em prática. Porém, o declínio do bloco oriental e a liberalização da economia chinesa mostram que Marx estava errado. Após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa Ocidental, uma terceira via foi criada, que seria o meio termo entre o comunismo e o capitalismo. Nesse modelo, a intervenção estatal era massiva, tanto nos mercados quanto nas propriedades, semelhante ao Brasil, posterior à última Constituição. E assim terminamos nosso vídeo de hoje. Analisamos o modelo comunista com um olhar na economia e como Marx estava equivocado em como o capitalismo iria falhar e como a economia planificada não funciona. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo que farei o máximo que puder para conseguir respondê-la. Até o próximo vídeo e tchau!